Ah, tô mandando! Tô me sentindo deusa! Tô aqui na prensa, aqui nesse canal onde tudo funciona e tudo rola. Bom, então eu vou pedir, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, eu vou pedir para todo mundo, por favor, seja generoso, sejam generosos, entrem ao vivo, participem, dá o like, já deixa o like aqui do lado, vai interagindo, vai mandando pergunta. O Vitor falou, ó, entra aí, vai falando que a gente vai interagindo. Camila vai mandando, ó, tô com moral ou não tô? Que é muita coisa. E aí, eu vou até aproveitar e vou dar um jeito de publicar essa live. Ai, como que eu faço agora? Camila, agora eu precisava mesmo, era de você, porque agora são dois, né? E precisava para poder colocar lá na minha página também, né? Chamar todo mundo para juntar aqui, que é super interessante e é um modo como da gente poder estreitar essas distâncias, compreender as coisas que vão acontecendo nas nossas compreensões de mundo e visão de mundo, né? Porque no final da história o que sobra é que a vida passa de modo muito breve, e se a gente não tiver plenos para poder integrar, interagir, abraçar e até compreender como que funciona essa existência do outro, a gente vai deixando a vida passar sem fazer nexo, né? Sem fazer tanto sentido. Eu vou falando aqui com vocês e vou tentar é, compartilhar aqui na minha rede. Só um minutinho, porque eu não tenho essa habilidade, ao contrário do que pareça, eu não sou a Camila, gente. Pareço, entendeu? Tenho uma panca, mas eu não sou ela. E ainda sou muito lenta nisso. Ainda sou muito lenta nisso. Espera aí que a Camila me deu o link aqui, ela já foi marcando que ela está fazendo isso muito rápido. E aí a gente vai... Isso, Camila, obrigada. E a gente vai fazendo. Deixa eu só compartilhar aqui para juntar um monte de gente. Isso, vamos lá. Deixa eu tentar. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou compartilhar isso aqui como eu mesma, para a gente poder funcionar direitinho. E aí já vou compartilhar também lá na página da Pedagogia UERJ, lá na página da Sariorc, porque tudo isso faz parte dessa compreensão que a gente tem, e até para que a gente possa ter uma dinâmica boa nessa conversação. Vocês me dão licença só um minutinho, eu preciso ir chegando para poder divulgar o que a gente está falando aqui, o que a gente tem compreendido, o que a gente tem entendido. Eu estou todo esculhambado, mas é que eu estou dando aula desde as 7 horas da manhã. E eu vou falar, não é fácil. Não é fácil, né? A gente está dentro de sala de aula, está lá conversando, tentando trazer o aluno para estreitar essas distâncias. Eu sou professora de língua inglesa, sou professora de teatro, sou professora de alfabetização, sou pedagoga com formação pela UERJ. Eu me esmero e tento fazer o máximo para ser orgulho para os meus pares, orgulho para essas pessoas todas que são cedergianas, que são uergianas, que estão debaixo desse governo, né? Que tem tanto nos assolado, tanto nos machucado nas dignidades primárias, que é o que o governo do Estado tem feito. Então, mesmo assim, a UERJ resiste, e resiste em rede, resiste em autoria, como diz a minha professora Edmeia Santos, ela resiste com uma rede imensa, uma rede incrível de pessoas que se fortalecem e fortalecem entre si nessas relações afetivas, nessas compreensões, uma vez que a gente compreende que não existe educação solitária, né? Essa educação singular, ela não existe, nem no que pressupõe que seja o ensino à distância. Muito pelo contrário.
É lá que a gente aprende a reverberar as influências das teorias e trazê-las para o acesso direto às nossas práticas. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, arrasou no look. Mentira, Camila, para de puxar meu saco, não me deixa empolgada. Depois vamos transformar esse bate-papo em entrevista escrita. Isso mesmo, a gente precisa muito disso. Prensa de Babel pergunta: Sara, o que é LGBTQ? E qual é a diferença de apenas LGBT? Na verdade, a gente começa essa conversa muito antes. A gente começa essa conversa nos idos dos anos 70, 80, quando a gente tem aquele grupo que começa uma certa demanda de militância, e a gente conheceu nos anos 80, anos 90, como sendo GLS, porque eram duas siglas que compreendiam um leque de pessoas, as mesmas que essa sigla maior abraça hoje, mas que não nomeava esses atores, esses protagonistas em suas demandas. Então, o GLS era de gays, lésbicas e simpatizantes. Então, todo mundo que pensava sobre o mundo gay, por exemplo, as festas gays, a parada gay, pensava em cima de uma demanda GLS. Esse GLS, repito, era de gays, lésbicas e simpatizantes. De acordo com que a gente foi evoluindo, e a gente sabe que para a gente entender algum problema, a gente precisa nomeá-lo. Sem nomear um problema, a gente invisibiliza esse problema. Então, quando eu tenho problema, por exemplo, no interior do estado do Rio de Janeiro, você compreende que esse problema, por exemplo, não está na capital. A gente está falando de um lugar mais distante dessa metrópole. E para isso, para que houvessem políticas públicas de inclusão a essas populações dissidentes, marginalizadas ou exclusas, né, a gente começa a compreender de modo mais amplo. E aí aparece essa sigla um pouco maior, vira LGBT, né, de gays, lésbicas, bissexuais e travestis ou transexuais. Travestis ou transexuais. A partir de então, a gente começa a ter dinâmicas nas políticas públicas que conseguem abraçar de modo mais claro essa população. Só que ainda assim existiam alguns desníveis no compreender dessas pessoas que ainda continuam marginais ou exclusas, né, ou não são atores ou protagonistas de suas histórias dentro da nossa compreensão de políticas públicas. E aí a gente precisou nomear de novo para poder entender, para poder inserir, para poder abraçar na compreensão do que a gente entende de sociedade igualitária. Então aparecem L de lésbica, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais, um outro T que são das travestis e dos homens trans. Então a gente tem um TT duplo aí de trans homens e mulheres trans ou trans mulheres, né, que são as mulheres, as transexuais e os transexuais, e as travestis. Então um duplo T para essa população. E aí a gente foi chegando em um ponto que não estava abraçando todo mundo. E a gente precisava de mais políticas públicas, como precisamos ainda, mas precisávamos muito que a população e que o sistema compreendesse essas diferenças. Então a gente chega mais um pouco e traz o quê de queer, que são aquelas pessoas que não se enquadram em nenhum desses ambientes. Porque para falar dessas siglas LGBTQIA, né, a gente vai precisar entender o que é binarismo, o que é heterossexual, homossexual, como que isso funciona. Então, a grosso modo, o que é o LGBTQIA, que hoje a gente utiliza como um padrão? É o L de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o TT, né, aquele T duplo, de transexuais, homens trans e travestis, o Q de queer, o I de intersexo, que são pessoas, uma parte da população, que não tem a sua gene, a sua genética, a sua nomenclatura explicitada nos nossos planos de ação para políticas públicas. É a população intersexo.
né? Essa população, ela vem e ela nos ensina muito. E ela nos ensina quando? Quando ela diz pra gente, olha, você está falando que só tem homem e mulher. Tem não. Tem mais gente aí. Tem homens que não são homens na compreensão dessa estruturação binária. Tem homens que não possuem pênis, tem homens que possuem vagina, tem homens que não. Então vão trazendo uma série de compreensões para a gente nas dinâmicas de inserção dessa população que nos vão fazendo repensar o que é. Então, os intersexuados ou os intersexos, eles trazem para a gente uma vasta informação quando eles nos explicam que a demanda existente e que a cada 2.000 nascimentos, eu acredito que esse seja um dado possível de ser dito aqui, são intersexo. Imagine, quantas pessoas eu pergunto para você, você conhece que são albinas? São muitas, né? Você já viu albino, pelo menos uma vez na vida. Intersexo é mais comum do que o albinismo. Então perceba que quando a gente ignora essas partes, a gente está falando que só 2 coisas são certas. E essa parte dessa população, como acontecia há séculos atrás, continua sendo desprezada. E hoje a gente não aceita mais isso. Hoje a gente tenta trazer essas demandas para dentro da nossa sala de aula, para dentro das nossas compreensões, para que de modo pleno e agasalhador, abraçador, ampliador, amparador, nós possamos, enquanto professores, incluir todos e todas. Por isso a necessidade dessa junção de tantas letrinhas. E por fim, lá no QIA, de LGBTQIA, a gente tem os assexuados, que é uma outra forma de autopercepção, uma outra forma de identidade, de pessoas que simplesmente não perpassam por isso. Sabia que existe gente que não tem sexo como desejo? Existem essas pessoas. Então, quando a gente entra, por exemplo, lá dentro quando a gente vai conhecer, por exemplo, histórias, como tem um filme maravilhoso que chama Flor do Deserto, vocês podem anotar, inclusive assistam depois. Flor do Deserto é a história de mulheres, de uma modelo que se tornou muito conhecida no mundo todo, mas que ela, por vir de uma área, de um lugar onde a prática cultural é da castração feminina, ela passa por uma série de problemas. Então, um dia ela está nas ruas de uma grande metrópole, eu vou dar meio que um spoiler aqui para vocês, ela está nas ruas de uma grande metrópole e ela está mendiga, está sem casa, está jogada, abandonada, e de repente ela começa a fazer fotos, depois de um convite, a vida dela muda. E na entrevista maior da vida dela, perguntam para ela, quando foi que sua vida mudou? Acreditando que ela vai dizer, olha, minha vida mudou quando eu me tornei famosa, e aí eu ganhei muito dinheiro. Acreditavam nisso. E ela diz o seguinte, a minha vida mudou quando eu tinha 3 anos de idade, e eu tive meu clitóris arrancado. Ele foi arrancado, e aí ela teve a vagina costurada, e aí deixaram poucos centímetros para que saísse a urina. E isso, é claro, vai dar problemas na vida dela de modo intenso por toda a vida. Mas vocês percebam que isso é da parte de uma ignorância extrema de nós do Ocidente, né? A gente que está aqui, sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma dominação, uma colonização americana extremamente pungente, a gente olha isso e pensa, eu nem sabia disso. Claro que a gente não sabia, né? As mortes na Somália, as mortes no Paquistão, as mortes em função dessas divisões e guerras fomentadas pela América do Norte, elas não são passadas com a mesma intensidade com que as nossas guerras aqui são. Então a gente sempre vai partir do princípio de ouvir a razão daquele que possui o poder. Né? Então quem tem o poder nos conduz nessa história, e quem não tem esse poder se cala diante disso e não é ouvido.
E aí a gente tem uma série de inserções que vão acontecendo. Então a gente falou de L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, TT de homens trans, mulheres trans e travestis, que é o meu caso. Eu me identifico e sempre me nomeio como mulher trans, mas sobretudo como travesti, para que um dia as populações de travestis sejam compreendidas como professoras, pessoas que pensam e reverberam a vida com outras dinâmicas e em outras dinâmicas políticas, e não apenas como pessoas que precisam vender-se nas ruas para ter o mínimo de sobrevivência, que é o que a gente tem nas nossas cidades hoje. Eu estou falando de São Pedro da Aldeia, eu estou falando de Cabo Frio, estou falando de Búzios, e a gente segue marginal. Então, sair da rua e vir para cá, né, ocupar esse espaço aqui que nós estamos, nos faz pensar a vida de um modo muito diferente. Uma pergunta, 15 minutos falando, tô ficando louca. Vamos lá, desculpa. Camila, vai me guiando. Ai, vai me guiando, Camila. Como que é ser mulher, transexual e travesti? Como você se autodenomina no seu perfil? Isso, eu me autodenomino isso tudo. E tem mais, e foi esquecido um pedaço. Me denomino, às vezes, como lésbica também. E por quê? Porque eu sou mulher. Porque eu me compreendo como sendo portadora de uma identidade que tem características dentro dessa formação binária que nós conhecemos. Só que eu tenho um filho, porque eu também tenho a possibilidade, né? Eu fico vendo que às vezes falam que LGBT trabalha com sistema escritor, né? O meu sistema escritor eu não trabalhei para ter meu filho, eu trabalhei com o meu sistema reprodutor, e aliás funciona muito bem, né? Tanto que meu filho é minha cara, a coisa mais linda do mundo, e está lá na minha página para todo mundo ver. Então, quando a gente vai falando disso, partindo de um princípio muito rudimentar, primitivo de percepção do outro, foi ficando muito difícil poder se compreender. Uma das perguntas que me fazem com muita frequência, sobretudo em sala de aula e trabalhando com alunos, às vezes eu ouço isso de pais, quando foi que você se descobriu assim? E aí eu pergunto o seguinte, quando foi que você se descobriu assim? Quando foi que você entendeu que você era homem? Quando foi que você entendeu que você era mulher? Quando foi que você teve um clique e falou, não, eu sou isso, né? A gente não tem isso. A gente vai experienciando e a vida vai trazendo para a gente essa série de compreensões, e a gente chama isso de construção identitária. Isso é a sua identidade. Pode falar sobre a questão da invisibilidade trans dentro das políticas públicas? É difícil, né? É difícil falar disso, porque a gente aceita muita coisa. A gente aceita, por exemplo, a gente aceita, por exemplo, uma mulher gostosa, pelada, por exemplo, no carnaval carioca. Né? Mas a gente não aceita a nudez de um homem, por exemplo, dentro de um museu. Para uma criança. A mesma criança que assiste a televisão e que vê a mulher pelada, a Globeleza, 3 horas da tarde, nua, apenas pintada, ela é criticada se ela for do sexo feminino e estiver exposta a um homem. Então a gente vai percebendo, se isso acontece dentro de padrões ditos normais, né? Porque a gente sabe que não são normais, eles foram normalizados. Então eu ensino você que isso é normal, só que na verdade não é, como a maternidade, né? A gente ensina para uma mulher que é normal ser mãe, que é normal, para ser feliz, ter filho. E aí, de repente, ela cresce e ela fala, não quero ter filho. E aí ela se sente uma frustrada, que ela falou, passei pela vida, não fui mãe, e como para ser mãe, para ser mulher e feliz e plena eu tinha que ser mãe, eu não fui, então eu sou uma infeliz. Então são padrões que vão sendo normalizados, né? Eles buscam uma norma para que a gente se entenda e sinta até uma meia-culpa nessa história. Só que, na verdade, isso não perpassa pelo que a gente percebe como certo, né? Quando a gente vai pesquisar e pensar melhor sobre isso,
a gente se pergunta, se questiona, né? Quando foi que eu achei que era normal ser homem, né? Quando foi que eu achei que era normal ser mulher? A partir desse momento, a gente percebe que tudo aquilo que não está dentro dessas duas caixas, que a gente idealiza, mas nunca vê, e que destoa disso, não faz parte do que a gente quer que viva conosco em sociedade. É aí que começa a aparecer essa exclusão desses corpos que são diferentes, né? As pessoas que são diferentes, elas são tiradas da gente nesse momento, porque a gente não quer ninguém que questione aquilo que a gente tem como ideal, tem como certo. Então percebam, quando a gente pega, por exemplo, uma revista Playboy e abre, e aí a gente vê aquela mulher linda, né? Que é um padrão normalizado para a nossa compreensão, que é fashion, e a gente faz o quê? A gente vai olhar isso mais a fundo e a gente pesquisa, fala, nossa, que peito bonito, que cintura bonita, que bunda bonita, que tudo inteiro. E aí aquela outra mulher, que não tem nada daquilo, não se enquadra nesse padrão. O que eu estou falando? Eu estou falando que você compra uma revista Playboy, por exemplo, e você tem uma compreensão daquela mulher padrão. Seios iguais, simétricos, cintura fina, uma bunda bem desenhada. Quer dizer, tudo que foge disso é estranho. A gente não aceita, a gente não rejeita. Então imagine uma mulher que não tem esse corpão, né? Que não tem esse seio extremamente simétrico. E me conta uma coisa agora. Quantas mulheres a gente conhece que têm corpos simétricos? Eu, particularmente, eu trabalhei com mulheres lindas em Londres por muitos anos. Eu nunca vi nenhuma que não tenha uma singularidade em seus corpos. Mas quando eu digo, olha, o seio dessa é perfeito, aquela que não tem um seio perfeito e idêntico um ao outro, ela se sente menor. Mas ela não fala, porque é feio não ter um seio perfeito, né? Nós fomos ensinadas a sermos simétricos. Então tudo que não é simétrico, que sai disso, é feio. E a gente rotula como feio, coloca numa caixinha e aponta, olha, isso aí é feio, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência nesse olho, e é uma deficiência de nascença. De nascença, entre aspas. Eu tive sífilis congênita. Então, esse olho, ele não funciona, eu não enxergo dele, eu sou cega. Então, eu sou estrábica, né? E isso, quando eu fico mais excitada ou quando eu fico mais nervosa, isso fica muito evidente. Quando eu estou mais calma, assim, eu ainda consigo me controlar, mas fica muito evidente. Imagine como eu sinto diante de pessoas que enxergam com os dois olhos. Imagine dentro da minha sala de aula, que às vezes eu estou falando com o meu aluno, e esse aluno simplesmente olha para mim e fala assim, é comigo, tia? E aí sai da frente perguntando se é comigo ou é com ele. Isso acontece rotineiramente, porque eu sou estrábica. Imagine quando a gente fala de corpos que são diferentes. Nós não estamos nos preparando para essa abertura, que é natural, né? Que é necessária, que é pedida, que é urgente e que depende de cada um que está aqui assistindo, de cada um que entende a vida dessa forma. Se a gente não parar naquele momento, chamar para perto e falar, olha, você com a sua diferença é aceito, mas não é aceito da boca para fora, não é aceito assim, vou chamar porque é diferentinho, eu estou sendo gente boa. Não, é tentar englobar no sentido de faz parte da minha roda, faz parte da minha vida. Então eu pergunto para você, quantas amigas transexuais, homens trans ou travesti, vocês que estão assistindo têm? Não é assim, eu faço o meu cabelo com ela. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando assim, quantas pessoas que você tem de dentro da sua casa, que você chama e fala assim, vem cá, senta aqui comigo, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso. Estou passando por isso e isso. Inclusive, você quer conhecer minha mãe? Vamos lá em casa conhecer meu pai. Estou falando de pessoas do seu convívio.
Isso é muito complexo. Então, de boa intenção, de boa vontade, a gente vê muita coisa. Mas de inserção real, de abraço real a populações que estão à margem, é mais complexo. E a gente pede por isso. Eu estou falando, Camila, eu vou me seguindo aqui por você. Você vai falando comigo, aí vem a Camila, tá a resposta, tá não sei o quê. Moisés, um beijo para você. Globeleza nua pode. Quero ver Globeleza, eu queria. Eu também queria, meu amor. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de tudo, né? Tem uma coisa bem bacana que a gente fica pensando, que, aliás, a gente fica pensando, não, né? Eu, na minha loucura, fico pensando, é assim, vocês já pararam para perceber que a gente vê um homem gostoso, né? Ou uma mulher gostosa, ou uma travesti, ou uma, sei lá, gente, qualquer coisa, a gente pensa em sexo, mas quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que anda de cadeira de roda e não tem as duas pernas, a gente quase que diviniza essa pessoa. A gente não consegue perceber que essa pessoa também tem necessidades sexuais. Percebam? E quando a gente fala disso, isso leva a gente para um outro lugar. Isso leva a gente para um outro lugar. E a gente fala assim, o que a gente vai fazer com a genitália? O que a gente vai fazer com o pênis do deficiente? O que a gente vai fazer com a vagina da mulher que não tem perna? A gente pode ignorar. Não é minha vida, não é minha perna, não é minha história, mas uma hora a gente vai ter que parar. E a gente para quando a gente alcança um nível de maturidade intelectual, que você fala assim, para eu ser feliz, a vida do outro também tem que estar feliz, eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. Né? E é por isso que nós nos dispomos sempre com muita frequência, e eu digo nós porque eu falo nesse momento, não na minha experiência que é tímida e que é singular, mas eu digo isso dentro de outras experiências, quando a gente pensa parceiros que possam nos mostrar além disso. E aí a gente pensa, cadê aquela travesti que poderia estar ajudando a pensar a vida numa série de coisas, mas que ainda precisa falar só de sexualidade, porque isso é como ela pode falar e se expressar e ainda se entender. Eu lembro que quando eu era criança, eu construía com papelão, com qualquer coisa, muitos prédios. Eu construía vários prédios. E esses prédios eram prédios grandes. Eu construía prédios, depois eu pegava bonecas e colocava para morar nos prédios. Né? Então eu fazia aquelas maquetes imensas. E eram maquetes lindas. Depois eu aprendi a usar seringa seringa de injeção, né? E comecei a fazer elevadores funcionais dentro dessas casas de papelão que eu construía. E eram obras muito lindas de serem vistas. E eu ficava dias trabalhando naquilo. Depois eu mostrava para minha avó. E minha avó falava, você é o menino mais inteligente que eu conheço. E eu fico pensando, se a vida não tivesse feito comigo tanta coisa que ela fez, usando esses atores, que é a sociedade, que é o sistema, eu poderia hoje, muito provavelmente, estar construindo grandes estruturas arquitetônicas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu poderia estar trabalhando com matemática. Mas eu não pude fazer isso, porque eu tive que passar mais da metade da minha vida me defendendo e tentando ser reconhecida como cidadão ou como cidadã diante dessas demandas. Não é complexo? Vamos lá. Moisés está amando. Nil, eu não quero saber do Moisés, quero saber de você, Nil Pereira. O que você está achando dessa bagaça toda que a gente está falando aqui? Vamos falar, Nil. Taca a sua vida aí para a gente discutir ela. Existe a chamada ideologia de gênero. Explica para a gente. A ideologia de gênero é uma compreensão que foi retirada, na verdade, Camila, ela foi retirada para que fosse usada contra essas estruturas que compreensões feministas tentam tirar
do centro. Vou explicar. A gente tem demandas que vão nos qualificando enquanto homens, mulheres, macho, fêmea. Ponto. A gente nunca inseriu ninguém no meio desse jogo. A gente nunca pensou a vida a partir de identidade. Identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. A gente nunca tinha pensado nisso antes. A gente pegou e falou assim, existe homem e mulher. O que está fora disso a gente deixa para lá, joga fora. Ok. Quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente está falando de um grupo que quer que as coisas permaneçam como são. Então, esse grupo, para evitar a problematização, para evitar a conversa, para evitar essa inserção de outros atores e protagonistas na vida e nas políticas públicas, eles disseram que qualquer coisa que problematize gênero e sexualidade chama-se ideologia de gênero. Então, a ideologia de gênero, na verdade, é uma grande bobagem, é uma grande babaquice que tenta colocar com nome o que a gente tenta fazer enquanto demanda de política pública. Existe ideologia de gênero? Existe. E ela já está em vigor, que é o que a gente conhece. O que é uma ideologia? É aquilo que busca um ideal. Então eu tenho um ideal, é para lá que eu sigo. Gênero é compreensão das minhas sexualidades, sexo, identidade, orientação. Então quando eu falo de ideologia de gênero, eu estou falando que existe um ideal para que eu chegue. A gente já vive isso. O que a gente não precisa é de uma ideologia. A gente não quer ideologia. Por isso a briga, por isso essa problematização em cima e que tanto machuca essas pessoas mais conservadoras. Porque o conservador, ele quer o quê? Se eu vou dividir, eu já não tenho nada. E aqui no Brasil a gente tem isso, né? Pobre acredita que é classe média acredita que é rico, e rico acredita que não é brasileiro. Entendeu? Olha como que é lindo isso. Pobre acha que é classe média acha que é rico, e rico acha que não é brasileiro. Então ele se coloca fora das questões, até que alguém chega e fala, não, meu amor, vamos pensar na vida, porque você mora em Búzios, e do lado do seu iate tem um puxadinho que a gente chama de favela, e esse povo não vai te deixar viver em paz, e não vai mesmo. E não vai mesmo, porque nós que somos da favela, nós que somos da comunidade, nós que somos aqui da ala marginalizada, a gente não vai deixar isso acontecer. A gente não vai deixar mais o bacana dormir com a cabecinha no travesseiro, achando que a vida dele tá boa, e a gente continuar aqui na nossa cozinha. A gente não quer mais quarto de empregada, não. A gente está dispensando, né? A gente não quer quarto de empregada. Então, negros não voltarão para a senzala, gays, LGBTs, ques, is, as, não voltarão para os seus armários. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar, olha, pega a sua identidade aí, né, a sua compreensão identitária, veja os privilégios que te cercam, e a partir disso, olha para o seu vizinho, olha para esse próximo aí que você vê, que você fala dentro da sua compreensão de igreja. É isso. Então a gente começa a perceber que existem demandas maiores e urgências maiores. Mas para que isso seja alcançado, eu preciso saber dos meus privilégios. Né? Então o que é que eu tenho de privilégio hoje? Eu nasci com pai e mãe que me apoiaram durante meus estudos. Eu tive um ciclo de educação formal. Consegui terminar o 2º grau, eu consegui ir para a faculdade. Que tipo de faculdade que eu fiz? Depois que eu estava lá na faculdade, eu tentei beijar uma pessoa que eu amava. A pessoa que eu amava, eu podia beijar na faculdade? Ou cada vez que eu pensava em chegar perto dessa pessoa, eu tinha que pensar que eu poderia ser rechaçada pela sociedade que estava em volta? Porque gays passam por isso, lésbicas passam por isso. Bissexuais, travestis, transexuais, homem trans, pessoas queer e intersexo passam por isso.
Então eu não posso comparar a minha vida maravilhosa, que eu pude beijar o meu marido ou a minha mulher sem constrangimento, seja igual de uma pessoa que para beijar na boca ela tem que passar pelo constrangimento de pensar em quem ela é. A gente precisa pensar. Sara, eu estou anotando tudo e vou lançar um livro amanhã cedo. Se você roubar a minha ideia, eu mando a polícia na sua casa, só para falar. Precisando dessas respostas tão simplificadas. Isso. Nil, você fala com muito amor para as pessoas. Nil, eu vou te falar uma coisa. Eu não ia falar, mas você está me provocando, Nil. Você é um homem que provoca e por isso eu vou te mostrar uma coisa. Eu apliquei prova hoje, Nil, e eu vou pegar entre aqui, ó, várias provas que eu apliquei hoje. Eu vou pegar uma aleatória e vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar por que a gente tem feito tantas coisas necessárias. Eu peguei uma prova aleatória. Eu quero só ler para você. Eu perguntei o seguinte na minha prova. A escola é um espaço de grandes afetos, novos amigos e principalmente onde incorporamos novos saberes e práticas sociais. Seja nas nossas relações com os colegas, com professores, a nossa equipe de apoio, ou com outros parceiros. Qual foi a importância desta disciplina para você e o que mais é importante, e o que mais de importante será lembrado? Essa pergunta está na minha prova, que foi aplicada hoje. Eu estou com a prova na minha mão. O meu aluno respondeu o seguinte. Aqui. A língua inglesa é uma das línguas mais importantes para mim. E ele continua. Tanto para a comunicação e também por ser uma língua muito completa. Confesso que esse ano essa matéria foi um pouco diferente para mim. Não se tratou apenas de gramática, mas sobretudo de respeito, confiança, preconceitos e temos muitos que possuem medo de expor a opinião e sofrem calados. Mas esse ano é isso aqui. Esse ano a minha professora nos mostrou que devemos ter medo de outras coisas e não de expor o que pensamos, que o respeito deve estar acima de tudo e que as nossas diferenças, cores, raça, religião, se não tivermos respeito acima de tudo, nós não temos absolutamente nada. Eu estou lendo isso de um aluno de 7º ano. Está aqui. Mas esse ano, minha professora Sara Wagner nos mostrou. Eu estou falando que se a gente não entra... Desculpa. Eu estou falando que se a gente não entra em um momento de conversa séria, em que todos nos ajudem a incluir aqueles que estão fora de nossa sala de aula, nós não conseguiremos avançar. Porque o sistema e as pessoas com boa intenção e amor, mas cheios de ódio pela revolta com que foram tratadas, elas não nos permitirão avançar. Por isso é importante que a gente esteja aqui. Ai, desculpa. Ai, vamos lá. Camila, você me mata. Você teme violência, Sara, contra você? Não. Eu não temo, como toda travesti que está aí na rua, nas ruas de Cabo Frio, nas ruas de São Pedro, nas ruas de Búzios. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque o que a gente tinha que passar, a gente já está passando. Não tem como piorar. Acordar de manhã e pensar se você vai ter o que comer. O que a gente tinha que passar, a gente já está passando. Então o que a gente fica esperando?
O que a gente fica esperando e tentando diminuir são as distâncias. Eu estava no posto de gasolina há uns 3 meses atrás, e um aluno chegou para mim e disse, uma aluna chegou para mim e disse, professora, eu quero ser sua aluna. Eu falei, você pode ser minha aluna, já vai fazer matrícula lá na minha escola, vamos conversar e vamos ser felizes, que vai dar tudo certo, porque a nossa rede daqui de São Pedro, a gente abraça. Aqui em São Pedro, a gente abraça, a gente tenta fazer a educação valer a pena. Eu tenho grandes parceiros dentro da Secretaria de Educação dessa cidade que apoia essa educação. E aí eu falei, então vamos lá para a gente ajudar. Essa menina era uma menina trans, ou seja, nasceu menino, mas se comporta, se veste, se compreende como mulher. Essa menina trans tem 14 anos. Era meia-noite, ela estava na rua. Eu disse, mas não está muito tarde para você estar na rua, meu amor? Ela falou, mas eu estou aqui. Ali, minha irmã. Aí chamou a irmã tinha 16. E elas estavam na rua. E era meia-noite. E eu falei, o que essas duas lindas moças estão fazendo na rua essa hora? Não vão para a escola amanhã? Vamos, tia, mas a gente só estuda à tarde. E ano que vem eu quero estudar com a senhora. Eu falei, então vamos estudar juntas. Nós, né, todo mundo lá, vamos aprender juntas. E aí o que acontece? Ela vai e fala assim, eu falei, tá na hora da gente ir embora, não tá não? Vocês não vão embora? Eu já tinha entendido mais ou menos o que se tratava. Ela falou assim, não, a minha mãe tá com a gente vai mais tarde. A mãe levava os 2 filhos para se prostituir. Eu durmo e eu penso nessas crianças todos os dias. Todos os dias. E eu pergunto para quem está assistindo, quem aqui consegue dormir sem pensar nisso? Essa pessoa será que ela tem alguma coisa dentro dela? A gente precisa de mais. A gente precisa de muito mais. Tem 40 minutos que eu estou falando. Não dou conta mais. Sara, você merece esse amor de seus alunos. Merece ter como prêmio essa resposta que ele deu. Obrigada. Nil, você é lindo. Ô, Nil, agora você não vem puxar meu saco, não. Agora você fica aí na sua. Você me larga em paz. Aline Maria, muito obrigada. Que bom que você veio. Pessoal do Prensa, muito obrigada a todo mundo por ter assistido. Muito obrigada a vocês todos. Eu estou aqui já de professora catarrenta. E a gente vai entendendo. Eu acho, a Camila já mandou. Fala o tempo que você quiser. O Prensa S.A. é pronto. Nunca mais eu vou parar de falar. O que eu acho e o que eu queria finalizar dizendo é assim, primeiro agradecendo a essas pessoas que saíram dos seus lugares de inércia. Eles simplesmente saíram da zona de conforto e foram para a zona de confronto. Porque se expor é muito difícil. É muito difícil. Imagine você mostrar sua cara, dar sua cara a tapa, falar de educação. Imagina, eu uma pessoa, no mínimo, centrada, pedagoga, tão inteirada das políticas públicas e da vida, chorando num vídeo. Eu estou chorando no vídeo? O que é isso? Qual que é o seu equilíbrio emocional? Meu equilíbrio emocional, ele existe. E ele existe a ponto de me tornar uma grande profissional como eu sou e me sinto sendo. Mas a minha emoção não pode terminar ali. Não pode. E eu me recuso a ser uma pessoa que dá tão pouco para esse lugar que eu amo tanto. A gente não vai deixar a gente não vai deixar a coisa continuar acontecendo do jeito que ela esteve acontecendo. A gente não vai aceitar isso. E é bom que se faça logo um upgrade, um reload na sua maquininha cerebral. E agora eu estou falando com essas pessoas que ainda são um entrave para nós.
É bom que você faça o que você fez com o WhatsApp. O WhatsApp era uma coisa que ninguém usava. E hoje em dia, até quem não escreve sabe como usar. Então, compreensões sobre gênero, sexualidade, educação, sobretudo, são compreensões que não vão ser paradas por essas pessoas. Por essas pessoas que se deitaram em berço esplêndido e acharam que estava tudo bem. Não está tudo bem. Tem muita gente que está esperando para chegar o seu momento de viver, porque até hoje elas conseguiram sobreviver. E a sobrevivência, em muitos lugares, ela ainda passa pelas dinâmicas da exclusão de sentimentos primários. Quando você é jogado para fora da sua casa por um pai e por uma mãe, pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual, você perdeu muito. Porque você perdeu a sua referência enquanto pessoa. Quando uma pessoa te arrebenta, te humilha, te expulsa, te espanca, você tem uma pessoa que você chama, que você grita, que você pede. Chama-se mãe, chama-se pai. Então você pede, ô mãe, ô meu pai, né? Me ajude aqui. Imagine você perder essa referência primária que se tem. A gente não vai deixar isso acontecer. Enquanto a gente tiver gente como vocês, que insistem em assistir para entender, para compreender, insiste em abraçar, insiste em ser inteiro nesse abraço, enquanto a gente tiver gente assim, o mundo tem resposta, o mundo tem esperança. E a gente vai viver dessa forma. A gente vai viver dessa forma. Para quem precisa saber mais, por favor, podem mandar comentários e o que vocês desejarem direto aqui para o Prensa de Babel. As perguntas que não tivemos tempo de responder, eu vou fazer questão de respondê-las posteriormente. Grupos de ajuda, existem muitos, estão nas redes. Eu peço, por gentileza, se puderem, que procurem Sara York no Facebook e deixem o seu like lá. É muito importante para mim, principalmente porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente acaba sendo invalidado. Para eu poder falar de qualquer coisa, eu preciso primeiro trazer uma série de coisas, série de titulações que eu tenho. E como vocês puderam ver, para falar do que eu falei, não precisa ter titulação, precisa ter bom senso. Eu conto com o bom senso de vocês. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada a todos que ficaram. Foi um prazer imenso e eu espero que a gente possa interagir em outras vezes, em outros momentos, em outras instâncias. A vida pede mais e eu tenho certeza, mesmo não tendo uma religião, que todos nós somos esses deuses em processo. Então vamos ser deuses, fazedores de milagre. Não é? Um beijo para todo mundo. Obrigada.